Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 3 de janeiro de 2025, cada unidade do Bitcoin voltou a superar a marca dos 97 mil dólares, estando cotada nesse momento em aproximadamente 97.100, com uma pequena valorização nas últimas 24 horas de 0,6%. Valorização tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado, apesar da gente estar vendo também quase que uma lateralização do mercado ali nas últimas 48 horas. O Ether, por exemplo, o segundo maior criptoativo do mercado, nesse momento está com uma valorização de 1,6% nas últimas 24 horas, com cada unidade cotada em cerca de 3.500. Vale ressaltar que ao longo dessa última semana a gente teve algumas mudanças no top 5 das criptomoedas. XRP, por exemplo, agora é a terceira maior criptomoeda do mercado por market cap, por capitalização de mercado, ultrapassando o agora quarto maior criptoativo, o USDT, a Tether. E a Solana, nessas últimas 24 horas, voltou a ultrapassar a BNB e se tornou o quinto maior criptoativo do mercado. A Solana, nessas últimas 24 horas, é uma das criptomoedas que mais tem tido valorização, com quase 5,6% de alta com cada unidade nesse momento em aproximadamente 218 dólares americanos. Dando continuidade ao episódio de hoje e indo para os ETFs do mercado americano, no dia de ontem, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram uma forte saída. É verdade que a gente já viu saídas maiores recentemente, mas de qualquer forma ainda podemos considerar uma forte saída. Foram 2.364 unidades de BTC de outflow, com a BlackRock liderando a saída, com 3.432 bitcoins vendidos. Com isso, a BlackRock continua na primeira posição, Grayscale continua ali na segunda, mas sendo seguido cada vez mais perto pelo da Fidelity. No dia de ontem, a Grayscale também teve saída e o da Fidelity teve uma entrada. Nesse momento, a diferença ali está em cerca de 3.000 BTC entre o da Grayscale e o da Fidelity. Eu continuo com a minha previsão de que ainda nessa primeira quinzena de janeiro de 2025, a gente vai ter o ETF de Bitcoin Spot da Fidelity se tornando o segundo maior, ultrapassando o da Grayscale. Saída de uma forma geral, esperada, muitas pessoas realizando lucro. No início do ano, a gente costuma ver um fluxo maior de venda, é algo natural. Então, vamos acompanhar ao longo desse mês de janeiro para ver o que vai acontecer. Só que essa saída no primeiro dia útil de 2025 era extremamente esperada, é algo extremamente natural. E isso a gente pode ver também no ETF de Ether Spot. No dia de ontem, a gente também teve uma saída de cerca de 23.070 unidades de ETH, o que em dólar americano deu aproximadamente 77 milhões e meio. De novo, super esperado, super normal. O volume ainda é um volume menor do que o habitual, porque as pessoas ainda estão voltando do recesso. E hoje, inclusive, é uma sexta-feira, dia 3 de janeiro, também é esperado um volume de negociação reduzido. Também é esperado um volume de negociação menor. Vamos acompanhar e na próxima segunda-feira, no episódio da segunda-feira, a gente vai trazer para vocês o resultado do mercado de hoje. Dando continuidade ao Giro Bitcoin de hoje, esse ano, 2025, é um ano muito especial. No dia 20 de janeiro, Donald Trump vai assumir um novo mandato como presidente dos Estados Unidos e dessa vez, uma das plataformas de campanha dele, durante a eleição e que pelo visto ele vai sim colocar em prática, era ser um presidente mais pró-cripto, pró-Bitcoin. Ele já fez inclusive mudanças na diretoria da SEC, que assim que ele assumir, o Gary Gensler vai sair e uma pessoa mais pró-indústria de criptomoeda vai entrar. E com isso, diversas coisas vão mudar no mercado. É esperado a mudança de diversas coisas. Entre elas, as chances de aprovação de um ETF de Solana Spot nos Estados Unidos. Existem alguns pedidos atualmente que já estão protocolados, já estão arquivados na SEC, que é a CVM americana, que é o órgão responsável por fazer essas autorizações, só que com a diretoria do Gary Gensler se sabe que é algo extremamente impossível de ser autorizado. Mas agora, com toda essa mudança, de acordo com o chefe de pesquisa da VanEck, que é uma gestora de capital, que inclusive tem também ETF de Bitcoin Spot, as chances de listagem de um ETF de Solana nos Estados Unidos em 2025 superam os 77%. O nome do chefe de pesquisa da VanEck é o Matthew Siegel. No dia 1º de janeiro, a plataforma de previsão de criptomoedas Polymarket, vale ressaltar, aquela parte de aposta, aquela aposta descentralizada que ganhou muita popularidade durante a eleição de presidente dos Estados Unidos, afirmou que as chances de uma listagem ETF de Solana nos Estados Unidos em 2025 estão em torno de 77%.
O otimismo do Matthew Siegel, que é justamente o chefe de pesquisa da VanEck, reflete as expectativas da indústria de mais listagens de ETFs de cripto nos Estados Unidos, justamente após a vitória do Trump em novembro e a posse agora que vai ser dia 20 de janeiro. Fora essa questão do ETF de Solana, existem outros ETFs também que já foram protocolados na SEC, entre eles de XRP e de Litecoin. Eu, particularmente, o Paulo Aragão falando, não sei se tem demanda do mercado para todas essas altcoins. Eu não sei se, por exemplo, um ETF de Solana, um ETF de XRP, um ETF de Litecoin vai ter demanda suficiente no mercado. Mas, de qualquer forma, quem vai ter que decidir isso é o próprio mercado. Muitas vezes os produtos nascem, não dão certo e morrem, mas, de qualquer forma, eles foram possibilitados de nascer. Então, a gente vai acompanhar de perto para ver o que vai acontecer. O da Solana já foi lançado no Brasil, a CVM brasileira já aprovou da Solana e, de fato, é uma demanda bem menor do que a demanda pelos ETFs que são cestas de criptoativos, ou então ETFs de Bitcoin ou ETFs de Ethereum. Mas, de qualquer forma, existe o produto, tem demanda. Uma demanda grande o suficiente para terem N produtos, que nem tem no caso do Bitcoin e do Ether? Não sei. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa lembrar que o mercado americano é muito maior que o brasileiro e que isso vai acabar ajudando também essas altcoins que tiverem o ETF aprovado. Afinal de contas, mais dinheiro vai fluir para essas altcoins, o que vai aumentar a pressão compradora. E isso, inclusive, faz com que muitas pessoas estejam extremamente otimistas para a Solana no ano de 2025. E os ETFs, de uma maneira geral, têm se mostrado um produto, uma classe de investimento que tem atraído muita atenção. O ETF de criptomoeda tem atraído muita atenção dos institucionais e dos investidores financeiros tradicionais. Aqui, ó, os ETFs de Bitcoin Spot, baseado nos Estados Unidos, estão se aproximando de um marco significativo após um crescimento recorde em 2024, à medida que o preço do BTC ultrapassou o nível de preço de $100 mil. Os ETFs de Bitcoin Spot estão apenas 2,2 bilhões de dólares de ultrapassar os 110 bilhões em participações acumuladas, representando mais de 5,7% de todo o supply, de todo o suprimento de Bitcoin. Isso é algo que a gente não conseguiria imaginar em janeiro de 2024, quando a gente teve essa aprovação da SEC para o início de negociação. Em menos de um ano, quase 6% do supply que está em circulação do Bitcoin, das quantidades de Bitcoin em circulação, estão sob gestão desses ETFs. É uma quantidade muito, muito grande mesmo. Para vocês terem uma ideia, nesse momento tem 1.123.146 BTC. Isso só nos ETFs dos Estados Unidos. A gente tem ETF de Bitcoin Spot no Canadá, a gente tem ETF de Bitcoin Spot no Brasil, a gente tem ETF de Bitcoin Spot em outros lugares também, mas só os dos Estados Unidos já estão acumulando quase 6% do total de Bitcoin em circulação nesse momento. Lembrando que irão existir no máximo 21 milhões de unidades de Bitcoin e nesse momento existem em circulação 19.805.150 BTC. É algo muito simbólico o quanto esses ETFs têm já sob gestão. Se a gente somar essa quantidade com a quantidade que tem em posse de grandes empresas, como a MicroStrategy, por exemplo, e somar com o que tem em posse em países como que os Estados Unidos têm, a China tem, El Salvador tem, cada vez tem menos Bitcoin disponível para as pessoas normais comprarem. Então, uma verdadeira crise de escassez. E para fechar o episódio de hoje, para fechar essa semana, uma notícia muito importante também para o mercado cripto e que tem muita relação com essa crise de escassez que a gente acabou de comentar. Suíça avança com proposta para incluir Bitcoin nas reservas estratégicas do país. A Suíça está dando passos importantes para modernizar sua economia e pode se tornar um dos primeiros países ocidentais, ao lado de El Salvador, a incluir o Bitcoin nas suas reservas nacionais. Em 31 de dezembro de 2024, a Chancelaria Federal da Suíça aceitou formalmente uma proposta popular que visa modificar a Constituição do país para adicionar o Bitcoin ao lado do ouro como parte do Tesouro Nacional. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a independência financeira e garantir a estabilidade econômica da Suíça no futuro. A proposta busca alterar o artigo 99, parágrafo 3 da Constituição, que atualmente menciona o ouro como parte das reservas do Banco Nacional Suíço. Se a alteração for aprovada, o Bitcoin será oficialmente reconhecido como um ativo de reserva ao lado do ouro, o que poderia modificar significativamente a política monetária do país. Ou seja, mais um país
No caso, agora, a Suíça fazendo estudos, tendo propostas que, inclusive, essa saiu da iniciativa popular para adicionar o Bitcoin como reserva estratégica. A gente viu também os Estados Unidos começando a andar nesse sentido, começarem a andar nessa direção com o Bitcoin Act, que é aquela proposta que já está em tramitação para comprar 500 Bitcoin por dia como parte de uma reserva estratégica, uma reserva financeira estratégica. Muito importante para o Bitcoin. De novo, se os Estados Unidos comprarem, a gente já vai ver uma corrida mundial de países querendo comprar Bitcoin como reserva estratégica. Se a Suíça já começar, a Suíça que é reconhecida pelo seu sistema monetário, pelo seu sistema financeiro, também vai acelerar essa corrida. Então, uma verdadeira crise de escassez vai começar. E essa, inclusive, é uma das minhas previsões, uma das previsões pessoais aqui do Paulo Aragão para 2025. Eu acredito que entre 3 e 5 países vão externar publicamente ao longo desse ano que estão adicionando Bitcoin na sua reserva estratégica. Se isso vai acontecer ou não sei. É uma previsão minha, baseado nessas notícias que a gente tem visto, mas que se isso acontecer, vai acelerar muito a curva de crescimento do Bitcoin. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio da próxima segunda-feira. Valeu e um bom final de semana a todos.